Ele falou umas coisas aqui que eu acho que você merece vários prêmios. Já ganhou um agora, eu vi recentemente sobre a questão do seu mandato lá como senador. Melhor mandato de senador do Brasil. Mas você merece um segundo prêmio agora para ganhar, a gente vai dar aqui para você, que você conseguiu unificar direito na Paraíba, que tava um caos, né, Níger? Verdade. A gente tem que falar. Você falou agora sobre ter, o PL ter conseguido esses resultados aí, a chance de dobrar. Eu acho que muito passa pela essa sua pacificação que você conseguiu aí trazer e unificar Valber, unificar Cabo Gilberto, Nilvan. Como é que tá o clima hoje dentro dessa seleção aí da direita? Olha, muito bom e que realmente um clima de coesão, de unidade, que lógico tem seus desafios. Isso é igual liberdade, né? Você tem que ser vigiado todo dia. Assim, então, todo dia a gente tem conversas, tem diálogo, liga para um, liga para outro, né? Administra, assim, às vezes alguma pequena crise. E aí entra muito, João, e me permita elogiar, inclusive, a sua percepção do tema. E fico feliz que você, como é um analista criterioso, você conseguiu perceber isso, que a gente mudou essa tônica pelo exercício da liderança. Aí entra aquela coisa da experiência. Você vê quando as respostas são conectadas, a experiência que a gente adquiriu como líder de bancada em Brasília, que não é fácil você liderar a bancada. Eu fui líder do DEM na Câmara, líder do União no Senado Federal, ou seja, liderar ele requer habilidades, ele requer um exercício permanente e a gente conseguiu conciliar. Contei muito com a compreensão de Marcelo Queiroga, tá? Deixa eu dizer, Marcelo às vezes tem aquele jeito meio fechado que as pessoas dizem, mas Marcelo tem uma compreensão de time, tem uma compreensão de estratégia política importante. Então, Marcelo contribuiu muito nesse processo e a gente foi pouco a pouco reduzindo as arestas, né? Não sentavam à mesma mesa, não tiravam a mesma foto, né? Você lembra disso? E hoje não. E sabe o que é que ajuda? Você está vendo, olha, e eu gosto de dizer, e aí por isso que eu confio num resultado muito melhor do que o de 2022, que Nilvan fez um trabalho heróico, extraordinário, tá certo? Quase chega ao segundo turno, Nilvan chegou mordendo os calcanhares de Pedro ali para ter a vaga no segundo turno, no meio de uma briga, tá certo? Falta de recurso, né? A condução da presidência por parte do Wellington Roberto foi um caos, tá certo? E agora não. Aí, se aqui tivesse briga, sabe qual teria sido a primeira pergunta aqui? Teria sido sobre as brigas do PL. Declaração de A contra B, de B contra C. Você que é presidente do partido, como é que você vê? Vocês vieram falar quase no final. Por quê? Porque não teve briga. Porque não tem, vieram falar do partido de forma positiva. Então, imagina como seria um podcast que eu estivesse fazendo em que as 3 primeiras perguntas fossem sobre briga. Quando eu viesse falar da minha agenda, amigo, ninguém queria mais saber de nada. O cara já estava dizendo, esse cara não consegue resolver a casa dele. Vai resolver o problema da Paraíba. E pelo menos o cara diz, Efraim conseguiu pacificar o PL. Para resolver a Paraíba, o desafio não está tão distante, não. Então, eu sou conciliador, eu sou sereno, eu sou equilibrado. Isso ajuda nesse meu perfil eleitoral, né? Eu não sou um cara extremado, eu não sou um cara radical, eu não sou um cara de polos. Eu venho do centro, né, com essa visão de que a conciliação é melhor do que o enfrentamento. Eu trago isso para a minha vida, na minha vida pessoal, na minha vida profissional e também na minha vida política. Eu prefiro uma solução conciliada do que um enfrentamento, do que uma vitória no enfrentamento. Então, eu trago isso. Vocês veem, eu não sou o tipo de político, vocês não fazem manchetes da política, isso não é crítica, né? Tem cara que quer aparecer comprando briga. Ele amanhece o dia falando mal de alguém para ver se repercute alguma coisa. Eu procuro me impor pelas minhas ideias. Quem fez manchete minha fez daquilo que eu defendo. O cara pode até concordar ou discordar. Até porque nem com quem a gente casa, a gente concorda 100%. Imagine quem a gente vota. O que a gente precisa saber é da essência. Esse cara, na essência, pensa como eu penso. Ele pode ter uma votação diferente do que eu penso. Ele pode ter votado de uma forma e eu ter defendido de outra. Agora, xingamento, ofensa, vocês nunca viram fazer. Até as críticas que eu fiz ao governo eu faço no CNPJ. Eu faço na administração. Eu não estou partindo para cima do candidato A ou do candidato B, tá certo? Para partir para o xingamento, para a ofensa, não. É por isso que quando vem essas fake news contra mim, entra por aqui, sai por aqui, e aí eu vejo que eu estou incomodando. Um importante audiência aqui em Solânia e Cacimba de Dentro, na audiência. Kaiser Rocha, meu amigo de Solânia, Cacimba de Dentro, tem muita gente amiga lá. Adilson e Dalvaneide de Cacimba de Dentro, também acompanhando a live. E também o Carlinhos Freire e Antoniel Freire de Solânia
também na audiência. Antoniel Freire, tive com ele, Carlinhos também, família boa. Obrigado pela audiência, minha turma. Interessante também a quantidade de gente fazendo pergunta, audiências qualificadas. Solânia, lá na pesquisa que foi publicada esses dias lá, no segundo turno, no enfrentamento do segundo turno, me trouxe na vitória lá em Solânia, viu? Jornalista. Os nomes estão começando a aparecer. A audiência grande de Campina Grande é a jornalista Simone Duarte. Ela mandou uma pergunta aqui, deixa eu achar aqui. E ela fez uma pergunta relacionada Será que ao foi a mesma? Salão do Artesanato. Foi essa aí. Confere aí. Pode fazer a pergunta. Efraim visitou o Salão de Artesanato de Campina Grande. Quais as políticas públicas ele pretende implantar para fortalecer os artesãos, ampliar mercados e incentivar a comercialização dos produtos durante todo o ano? E não apenas de grandes eventos, como ela falou. Simone, deixa eu responder primeiro, depois falar da Simone, para não perder o fio da meada. Sabe qual é a coisa mais importante para esse artesão paraibano hoje? Crédito, tá? Ele tem o talento está nas mãos deles. Mais do que ninguém, o artesão ele tem um talento nas suas mãos. O que ele precisa é de crédito para ele poder produzir, para ele poder crescer, tá certo? E não ficar tendo que vender o almoço para poder comprar o jantar. Infelizmente é a realidade de muitos artesãos paraibanos pela falta de apoio e de estímulo real, né? Não só no blá 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 no discurso. Então eu conversei muito com os empreendedores, com os artesãos paraibanos e eu quero levar esse tripé para eles. Para quem é artesão na Paraíba, ser mais simples, ser mais rápido, ou seja, menos burocrático e ser mais barato, menos imposto e mais crédito. Se você tiver para o artesão paraibano menos imposto e mais crédito, o resto ele faz, porque o talento está na mão dele. Então, eu fiz essa visita ao Salão do Artesanato, encantado. Comprei, tá? Deixei lá minha... Tem gente que vai lá só visitar. Não, tem muita coisa boa tem ali, muito político que vai lá, vai coisa. só para tirar foto. Fui lá, vou ter várias sacolinhas, tá certo? Presentes que dei. Gosto de fazer isso. E sobre a Simone, é um dos grandes quadros hoje da comunicação política paraibana, especialmente em Campina Grande. Sou fã de Simone pela leitura que ela faz dos cenários. Às vezes a gente discute um tema, uma notícia que todo mundo dá. Mas aí quando você vai ver a manchete de Simone, é uma manchete que agrega, que traz um conceito diferente, que traz uma visão. Ela não quer só dar a notícia. E Ninja faz isso muito bem também hoje. A análise. Por isso que o podcast é sucesso. Porque a notícia que todo mundo deu. O cara está querendo receber também a análise. Né? Então, é aquelas coisas que você estava falando sobre o Cazé TV aqui. Né? Onde é que o Cazé TV está diferenciando? E pouca gente tem essa percepção, vou dar a minha. Onde é que o Cazé TV foi um sucesso tão grande diante da mídia tradicional? Porque ele teve tempo de fazer as análises, que ali pela aquela coisa da grade comercial não tem. E aí o cara quer ficar na Cazé TV, não é só para ver o jogo, porque o jogo ele vem em qualquer uma. Ele quer ficar lá para ver as análises que vem depois que ele quer receber. Então, isso na comunicação política também tem muito a ver, né, com o sucesso da Cazé TV, que quebrou, né, as pernas aí da Globo, especialmente, e dos grandes do esporte, da comunicação esportiva brasileira. A audiência fechada também com o Rinaldo Júnior, pré-candidato ao Senado, acompanhando também aqui. Tem gente também que trabalha... Rinaldo pelo DC, que foi um dos nomes que a gente falou, Rinaldo e Pedro aqui Jorge, acompanhando. né, que são pré-candidatos pelo DC, tiveram conosco. Agradecer a força, o DC, né, o Novo e todos os demais partidos que a gente tem conversado para essa construção de Aqui, ó, aliança. gente do governo, preciso falar com ele em off. Tá vendo aqui, meu amigo? Tá vendo com foto e tudo. Impressionante. Tô mentindo? Não tô. Para depois não dizer que eu tô aqui, que eu tô resenhando. Eu tô resenhando. Para não derrubar as antenas do Ninja Cast. Eu tô falando, né? Espere o segundo turno que vai ter surpresa. Eu só tô falando. Espero o segundo. Olha, o que eu tenho escutado na Paraíba, tem cada eleição tem, às vezes, tem aquelas suas... Tem aquela ideia subliminar que fica na consciência das pessoas, João. Vou lhe dizer, Ninja, que eu tenho escutado. O que acaba de dizer é o seguinte: se Efraim chegar ao segundo turno, ele leva. E com muita humildade, qual é a leitura que o cara está fazendo? O cara ainda não está acreditando muito que eu chegue ao segundo turno. Mas ele disse que se eu chegar é para levar. É igual o Flamengo. Não deixa chegar, não. Se chegar, leva a taça. Café. Não muda assunto com esse então, ó, igual, pai. Bote fé, tá certo? Nós vamos chegar no segundo turno e vamos vencer essa eleição. Um abraço para João Paulo, seu chefe de gabinete ali, é gente boa. Pensa num caba bom. E outra coisa, se todo servidor público fosse educado como João Paulo, assim, é um gentleman, né? Quem da Paraíba, quem, né, político, pessoas, admiradores, quer conversar, né, manter algum tipo de contato, ele é aquele cara
educado, cordial. Um abraço aqui sintonizado, nosso querido amigo João Rapaz, Paulo. eu gostei do elogio que deram pra refrair aqui, viu? Qual foi? Esse tem neurônios. Vem neurônio? Rapaz, pensa que na política é um elogio de verdade. Esse eu gostei. Vamos para as fotos, tem mais foto aqui Arrocha, agora. Ninja. Vamos continuar e vamos agora falar de política. Vamos esquentar agora o debate. Bruno Cunha Lima, qual a importância de Bruno nesse seu projeto e qual a leitura também que o senhor faz? Inclusive ele agora, ontem inclusive concluiu-se, né, o Mal São João do Mundo. Rapaz, eu gostei foi dessa foto, vocês foram buscar longe, viu, rapaz? Das antigas, bem novinho. Bem novinho os dois. E até a frase ali, ó, juntos salvamos vidas. Sabe de onde é esse evento? Maio Amarelo. Amarelo. Por isso que eu tô de amarelinho ali, ó. Por isso que eu tô no amarelo, ele também. Maio Amarelo, sobre leis secas, sobre trânsito, né? É um tema que, claro, isso tem que estar na ordem do dia aí. Do cara que falou de neurônios, por exemplo, deixa eu dizer, o governo tem que ter uma política pública sobre o tema de motos, tá? Assim, a gente tem que procurar entender. Hoje, o trauma, por exemplo, as urgências dos hospitais não é por questão cardíaca ou por infarto ou outras necessidades, não. Mais de 70% é trauma de moto. Acidente de moto, queda de moto. Então, bicho, vamos prestar atenção nisso. Quais são os cruzamentos, quais são os problemas. Né? Uma coisa que seja dialogada, orientada, né, com o cidadão. Essa política meramente fiscalizatória de blitz e multa, blitz e multa, blitz e multa, tá certo? Não resolve a parte de orientação, de educação de trânsito. Sabe? Tem um tripé de segurança viária. Educação de trânsito, fiscalização de trânsito e engenharia de trânsito. Se você cuidar desse tripé aqui, educação, engenharia e fiscalização de trânsito, você consegue salvar vidas. Porque eu não estou falando de multa, não. Eu estou falando, está aqui, escrito aqui, ó, na camisa. Salvar vidas. Então, eu acho que é um pouco disso que tem aí. Então, Bruno, puxando agora para a foto, tem sido um grande parceiro, correto, leal, né, em Campina Grande. Teve uma divisão de família lá que nunca tinha tido. Né, os Cunha Lima fizeram uma escolha, né, uma parte por Cícero, tá certo? E Bruno ficou ali ao nosso lado, sendo correto, sendo leal, sendo parceiro, sendo íntegro, né, porque sabe que na hora que ele precisou, foi a nossa porta que ele encontrou aberta, foi a nossa mão que ele encontrou estendida, não foi a de Cícero. Então, agradeço a Bruno pela correção. Casando com a outra pergunta que você falou, se vai indicar a vice ou não, né, o convite foi feito à Juliana, a decisão que pertence à família, eu respeito, né, a decisão de uma mãe que anunciou a gravidez há pouco tempo e está refletindo se o desejo dela é entrar numa campanha política. Isso não tem mistério, sabe? Não tem kikiki, kkk, não tem decisão por trás. Não, é uma decisão de família que tem que ser refletida assim, eu no lugar dela refletiria e vamos aguardar a decisão. Claro que eu tenho pensado, né, o que fazer em qualquer dos cenários, mas tudo a seu tempo. Então, o nome de Juliana Cunha Lima continua na pauta, continua no radar. Ainda continua aguardando. Se o convite foi feito e está na mão dela decidir. Está no radar e é uma adesão que pertence a Bruna e a ela, se aceita ou não o convite. E caso não aceite, já tem outros cenários se possíveis. Não aceita também, claro, o Efraimzinho aqui também não está esperando sentado, né? Não está dormindo no ponto. Não dá, exatamente. Né?